Fala pessoal, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui na janela da sala de casa para conversar com vocês um pouquinho sobre uma experiência que eu tive. E aí eu só queria iniciar mostrando para vocês a altura aqui, né? Tô no 17º andar, na sala de casa. Só para vocês terem uma noção aqui, porque tem muito a ver com um assunto que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, bora lá. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cíntia, sejam bem-vindos ao Cíntia Autocuradoria. E hoje eu quero trazer um relato pessoal, foi a pedido de uma amiga que já, pelo menos por 2 vezes, ela me relatou tentativas de suicídio. E o que acontece? Eu mostrei para vocês, né, a altura do apartamento que eu moro, 17º andar. Então, um dia desses, foi no final de junho, eu me deitei, tive um sono assim no final da tarde e deitei e tirei um cochilo. E acordei, após ter passado uns 15, 20 minutos, acordei com aquele fenômeno chamado paralisia do sono. Não sei se vocês conhecem, acho que muita gente conhece. O termo mais técnico que a ciência deu para esse tipo de fenômeno chama catalepsia. É quando a gente volta do sono e não consegue se mexer, não consegue falar, a gente fica, é como se estivesse preso no corpo, não consegue fazer nenhum tipo de movimento e é uma sensação assim muito angustiante, né? Para quem tem essa experiência e desconhece totalmente desse fenômeno. Então, eu voltei com essa experiência e eu conseguia olhar o quarto, ver, né, tudo ao meu redor, ouvir até os barulhos, mas eu não conseguia de jeito nenhum me movimentar para levantar. Daí, aquilo já estava assim, muito desconfortável, embora eu tivesse o conhecimento, na hora eu não estava conseguindo retomar, porque tem técnicas ou pela experiência mesmo você de saber que isso existe, as pessoas que têm experiência sabem como retornar ou de repente aproveitar esse fenômeno para fazer uma viagem astral, ou projeção astral. Esses são os termos mais comuns. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu deixo uns links de um especialista nesse assunto. Eu coloquei até vídeos curtinhos dele que ele explica bem, muito bem, é o Wagner Borges. Eu estudo com Wagner Borges assim já tem mais de 12 anos e aprendo demais com ele porque ele traz as experiências de maneira prática, ele explica muito a parte técnica dos fenômenos parapsíquicos. E então é melhor as pessoas aprenderem com quem conhece do assunto, né? Eu só vou relatar aqui a experiência que eu tive. Então, não conseguia me mexer de jeito nenhum, estava naquela experiência angustiante. E aí, de repente, vem uma voz assim na minha mente. Você só consegue sair pela janela, sai pela janela. Foram 2 vezes que essa voz falou, era como se alguém estivesse falando para mim mesmo, sabe? E aí, quando eu me dei conta que eu tava... Não, mas um pouquinho... assim, eu esqueci de relatar. Um pouquinho antes dessa voz, eu senti uma pressão, eu senti uma angústia do nada, assim. E aí eu também tive a percepção de um sentimento, assim, sabe, de ódio, de uma raiva pra cima de mim. Então, eu consegui perceber que estava tendo um processo de assédio pelo sentimento, pelas energias que eu passei a sentir. E aí, na sequência, veio essa indução mental. E aí, quando veio essa indução de sair pela janela, e eu, inclusive, eu conseguia ver, a janela estava semi-aberta. Aí eu neguei, falei, não, eu não vou sair. Eu neguei mentalmente, bem firme, não saio pela janela,
E foi quando eu, com essa força de vontade, com essa negação, com esse ímpeto, aí eu retomei, aí consegui me mexer e levantar. Mas o que eu quero chamar atenção em relação a isso? Ao fenômeno, principalmente assim, não, principalmente não, primeiramente ao fenômeno de catalepsia, que é muito bom as pessoas conhecerem esse tipo de fenômeno. Muita gente passa e não entende o processo, acha até que é coisa do demônio, né? Igual muitas religiões relatam. E aí a questão do assédio que eu sofri, por quê? Não necessariamente o fenômeno vai trazer assediadores, mas no momento que eu passei por esse fenômeno, que estava passando? Possivelmente eu estava num processo aí de pensamentos, alguns tipos de pensamentos que não estavam sendo saudáveis, então no meu campo tinha uma consciência próxima a mim, ou algum padrão mental e emocional que eu fiz o link com esse assediador para ele acoplar e me induzir a esse pensamento. Porque já se passaram uns 3 meses que eu tive esse fenômeno, e aí o que acontece? Eu não lembro assim detalhadamente o meu dia, como que eu estava, mas possivelmente eu não estava bem para poder, né, ter esse tipo de situação, de vivenciar essa situação. Não sei se eu estava com algum tipo de preocupação, eu não lembro ao certo na época, eu só lembro mesmo do fenômeno. E isso é normal no dia a dia, a gente tem altos e baixos, às vezes a gente entra em alguns padrões de pensamentos não tão positivos, e o padrão de pensamento baixo vai atrair vibrações mais baixas. E é isso que eu queria falar com vocês, essas condições que a gente se coloca na vida pelos nossos padrões de pensamentos, né? Mas não só isso, o quanto de pessoas que desconhecem os fenômenos parapsíquicos, esses fenômenos extrasensoriais que todos nós temos e acabam sendo induzidas mentalmente de forma bastante patológica e que prejudicam aí a nossa caminhada. A gente sabe que tem muitas pessoas cometendo suicídio cada vez mais. Esse mês mesmo a gente soube aí, infelizmente, do suicídio cometido pela ex-jogadora da seleção brasileira, né, a Valeuska, inclusive foi no 17º andar também. E é interessante porque ela tinha, dias atrás ela estava lá, passou, né, nas redes aí, nas mídias, que ela teve uma entrevista falando dos projetos que ela estava em mente em fazer, ela tinha algumas expectativas e tal, e de desenvolvimento humano, inclusive, e aí choca todo mundo que de repente com essa triste notícia, e isso acontece constantemente aí no dia a dia, só que a gente desconhece, né? No caso dela é porque é uma figura pública. Então, o que eu gostaria assim de chamar a atenção? Também que às vezes a gente não tem noção de como está a condição mental assim das pessoas próximas a gente não sabe o que se passa internamente, quais são suas angústias, quais são seus autoconflitos e as dificuldades. E aí quando a pessoa desconhece, né, de como a gente funciona, não somente através do corpo físico, mas das energias do nosso corpo emocional e mental, acaba tendo muitos prejuízos e aí acaba tendo muitas perturbações mentais por conta de todo esse assédio extrafísico que acontece o tempo todo na vida da gente. Então, é muito prioritário a gente buscar o autoconhecimento, buscar tem de tudo que é informação. Hoje em dia a informação está muito aberta, está muito assim, não tem como a gente não entender o processo que a gente vive no dia a dia, tá tudo muito fácil. Antigamente era mais difícil, as pessoas sofriam mais com todos os seus, né, desconfortos aí, e agora não tem como você passar os desconfortos sem você buscar uma ajuda aí
na internet, mas também tem que ter um senso crítico, porque tem muita gente falando de tudo e acaba que às vezes as pessoas ficam muito mais perdidas por informações falhas, tem muita gente se aproveitando aí da espiritualidade, passando instruções sem muitos fundamentos, muito conhecimento ou às vezes prática. Então a gente precisa ter cada vez mais essa habilidade intuitiva e assim, sempre precisa fazer sentido pra gente, né? A gente precisa também estabelecer alguns critérios, fazer bastante leituras, buscar o conhecimento para poder ter cada vez mais clareza desse processo evolutivo. Então, eu só queria mesmo compartilhar com vocês. Eu tive essa experiência, foi a primeira vez que eu tive uma experiência nesse nível de indução ao suicídio. É muito sério, é muito grave. Quem não conhece de toda essa realidade multidimensional acaba ficando muito perturbada. E eu trabalhei num hospital psiquiátrico, eu vi muito de perto as pessoas muito perturbadas e espiritualmente, né? Então, assim, sempre que a gente for tratar algum tipo de patologia física, mental, emocional, é muito importante a gente estar muito, assim, a gente está mais conectado com nós mesmos através da nossa espiritualidade. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Bom, se vocês gostaram, se vocês acham que isso pode ajudar pessoas, compartilhem esse vídeo, dê o like de vocês, comentem o que vocês acham desse assunto, que aí a gente troca experiências e também eu posso aprender cada vez mais com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.